boa tarde e feliz sábado. Bem-vindos à Classe VIP. Se você estava procurando um lugar para estudar a Bíblia, para estudar a palavra, você encontrou. Você encontrou na Classe VIP. A Classe VIP faz parte do canal, o canal da Bíblia, o canal O Tempo e a História com o Professor Vicente. E você, querido, você, querida, é o meu convidado. Você, querida, é o meu convidado para então estudar a palavra de Deus. E eu já peço um favor, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, porque o YouTube entende que se você deixa seu like, o vídeo é útil. E então os algoritmos repassarão e nós então chegaremos mais adiante. Também compartilhe, também, querido, nos ajude, inscreva-se no canal e ore por esse ministério, por favor. Estamos aqui, queridos, na nossa classe VIP com um objetivo muito claro: estudar a palavra de Deus. E você sabe que nós estamos estudando lições de fé no livro de Josué. Você sabe, querido, você sabe, querida, que nós estamos aqui para justamente buscar a palavra de Deus e receber, então, orientação divina. Por isso, pedimos a você que, neste momento, junte-se a nós na busca do Espírito Santo para nos conduzir nesse estudo. Eterno e bondoso Deus, pedimos que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo e que nos dirija em nome de Jesus. Amém. Então, querido, pegue lá a sua Bíblia. Pegue lá a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A minha versão diz assim: a resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Vamos aprender por que esse versículo é tão importante, queridos, na lição desta semana. Bem, o estudo dessa semana vai nos levar a refletir sobre viver em comunidade, para a gente entender a importância da unidade, evitar intrigas e saber como resolver conflitos. Que bênção, que maravilha! Então, queridos, já vamos então adentrar no livro de Josué, porque estamos estudando lições de fé no livro de Josué. E aí, queridos, você vai para Josué capítulo 22, a partir do versículo 1 até o versículo 8, é a parte de domingo, comprometimento. E aqui nós, querido, entendemos nessa história que, a despeito da geografia que separava a 9 tribos e meia de 2 tribos e meia, as 2 tribos e meias que estavam antes do Jordão, aquém do Jordão, elas estavam comprometidas a tal ponto que lutaram com seus irmãos para adquirir então sua terra. Chegou o momento que Josué então disse para eles: agora voltem para possuir a herança de vocês. E eles voltaram e possuíram a herança deles. Mas eles tinham um compromisso maravilhoso. A geografia não atrapalhava o objetivo deles, que era de ser do povo unido, o povo de Deus, o povo que adorava o Senhor. Então isso, queridos, ficou muito claro. Nada separava eles, porque eles não fizeram aquele trabalho simplesmente por pertencimento a uma nação, mas eles fizeram como pertencendo ao Senhor. E aqui fica a dica para mim e para você. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, verso 7, também Colossenses 3, 23, e 1 Tessalonicenses 2, 4, que quando nós fizermos alguma coisa na igreja, a gente faça para o Senhor. Quando a gente fizer alguma coisa no nosso dia a dia, no trabalho, a gente não faça para o patrão, para o empresário, mas que a gente faça para o Senhor e que o Senhor seja glorificado na nossa vida em tudo. Bem, vamos para a parte de segunda-feira. Aí então, querido, nós chegamos a Josué capítulo 22, versículo 9 a 20. E aqui nós temos o subtítulo Acusações. E é ruim, queridos, quando a gente acusa, quando a gente supõe que alguém cometeu algum crime, alguma falta, algum pecado. Muito cuidado com esse procedimento. Bem, aqui, queridos, as 9 tribos e meias, as tribos do Ocidente, acusaram as 2 tribos e meia, as tribos do Oriente, de terem então cometido infidelidade, transgressão, traição e rebelião. E por que, queridos? Por que eles acusaram isso? Bem, houve aqui, queridos, um mal-entendido. A gente vai estar falando sobre esse mal-entendido, mas o fato é que eles se precipitaram em preparar uma comitiva, em preparar então todo um aparato militar para então fazerem uma guerra civil contra seus irmãos.
numa suposta acusação infundada. Bem, a parte de terça-feira, assombrado pelo passado. Aqui, a parte de terça-feira, Josué capítulo 22, de 13 a 15, também nos lembra o que aconteceu em Números, capítulo 25. É importante notar que no imaginário do povo de Israel estava muito claro o que aconteceu na contenda de Baal-Peor durante os 40 anos no deserto. E como eles se desviaram do Senhor, e como fizeram tantas coisas que desagradaram ao Senhor, e veio praga sobre o povo de Deus. E então Finéias, ele foi um levita que se atirou sobre o casal que estava se prostituindo e os eliminou, então, daquela situação, e a praga então logo parou. E agora, queridos, então, nesta situação, ele estava muito nítido aquilo que havia acontecido no passado e também no tempo em que eles foram para Jericó, e Acã havia separado para si algumas coisas. E eles não queriam de forma nenhuma que houvesse rebeldes, houvesse infiéis entre eles, e prepararam aquela comitiva. E Finéias, como sendo ele o filho do sumo sacerdote, o próximo sumo sacerdote, foi escolhido para liderar essa comitiva, essa delegação. E cada um, príncipe de Israel, representante das 9 tribos e meias, estavam ali também, e mais homens de guerra, e eles se dirigiram então ao Jordão, para atravessar o Jordão, e para ter então um impacto, para ter então um conflito com os seus irmãos ali que estavam daquém do Jordão. E lá então, queridos, eles foram com o objetivo de saber o que estava acontecendo, por que eles haviam se separado, por que eles haviam então provocado uma situação de desconforto e desagrado. E ali, queridos, vamos então para a parte de quarta-feira, uma resposta gentil. Bem, as 2 tribos e meia foram acusadas de um pecado muito grande, de rebelião. Por quê? Porque eles construíram, queridos, um altar grande, e que do outro lado do rio, então eles percebiam que haviam esse outro altar, então eles pensaram que haviam desviado da vontade de Deus. E agora, então, naquela comitiva, naquela delegação, foram representar, então, perguntar, arguir o que estava acontecendo, por que eles haviam se desviado do Senhor. E ali, queridos, os representantes das 2 tribos e meia foram sábios, foram calmos, foram pacíficos e não responderam à provocação, à acusação da mesma altura, mas simplesmente foram humildes e responderam com calma, com serenidade. E a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. E explicaram: não, meus irmãos, não, está havendo mal entendido. Nós levantamos esse altar aqui, pelo contrário, para que nossos filhos, comparando então os 2 altares, percebessem que nós somos do mesmo povo, e quando perguntassem por que nós estamos desse lado e fazemos parte então deles que estão do outro lado do rio, então nós dizemos: olha o altar, nosso altar é igual, por isso nós servimos ao mesmo Deus, nós somos irmãos. Era isso, o objetivo era esse, queridos. E essa resposta branda, queridos, deixou tudo esclarecido. Então, o problema foi resolvido. A partir de quinta-feira, resolução de conflito. Bem, aqui nós precisamos dar algumas dicas sobre resolução de conflito. Josué capítulo 22, verso 30 a 34, nos mostra que aqueles acusados não ficaram cheios de iras, mas então explicaram, esclareceram tudo o que devia. E aqueles acusadores também não se precipitaram, mas ouviram aquilo que era o verdadeiro esclarecimento e tiraram o mal-entendido. Então, queridos, a primeira coisa é a comunicação. A segunda coisa é evitar boatos. A terceira coisa é não tratar de forma precipitada, não tirar conclusão precipitada. A quarta coisa é não abrir mão, querido, de forma nenhuma, da unidade. E a última coisa, a quinta coisa é a gentileza. E por fim, queridos, a última coisa é confiar. É aquela questão, queridos, de confraternizar, de entender que ambos haviam se equivocado e que agora então tudo estava certo. Faltou comunicação das 2 tribos e meia de que eles estavam fazendo isso. E faltou então mais assim calma para lidar com a situação de forma favorável, sem então pensar numa guerra civil das 9 tribos e meia. Então todos erraram e todos se entenderam agora depois dessa comunicação e tudo ficou esclarecido. Querido, querida, é realmente um recado para você. Às vezes as coisas apertam e nós não entendemos. Às vezes acusamos uns aos outros sem entender. Precisamos ter calma. A resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira, suscita a guerra, suscita a contenda. Seja então usado por Deus, seja usado pelo Espírito Santo, e faça então que Deus use você com respostas brandas.
Quer ser usado por Deus? Quer então ter respostas brandas? Diga, eu aceito. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Eterno Deus, abençoa, Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, esse senhor, essa senhora, e que na vida dele, Senhor, os conflitos sejam resolvidos pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um resto de sábado feliz e uma feliz semana para você. Forte abraço, em nome de Jesus.